Shalom, irmãos. Graça e paz. Nós vamos abrir em Marcos, no capítulo 13, versículos 32 a 37. É a exortação à vigilância, né? Nosso tema hoje é prontidão e vigilância, duas palavras que andam juntas. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Amém? Quem não teve, uma data importante, tipo assim, não é uma coisa próxima, uma data, um acontecimento importante, mas que ainda está muito distante. E aí, quando a gente toma conhecimento, a gente fala, puxa, eu vou começar a me preparar para não ficar as coisas para cima da hora. E a gente até começa, a gente faz um propósito e até começa. Mas no meio do caminho, surgem situações que acabam nos tirando do foco. A gente até pensa, mas aí surge alguma coisa e a gente desvia a atenção que a gente estava. Ou também, está distante, então eu tenho muito tempo. Então não preciso começar agora, me preocupar agora. Deixa para quando estiver mais próximo. E na vida secular, isso até pode acontecer. E acontece, não é verdade? O que eu estou falando aqui é um exemplo que a gente acontece na vida da gente. Mas na vida secular, na nossa vida aí, dá até para improvisar, a gente corre, um pouco, se estressa um pouquinho, porque bobeou, Mas aí a coisa sai, a coisa acontece, e a gente diz que não vai ser mais assim, daqui a pouco a gente está caindo na mesma situação. Mas e na vida espiritual? A gente não dá para deixar para a última hora. A palavra, nós vimos aqui, A palavra diz que a vinda do Senhor, ela vai acontecer, não sabemos quando. Podemos ver as estações, Os sinais. Mas a Bíblia não deixou dia, hora, data, ano marcado. A palavra, como nós vimos aqui, diz que só o Pai é que sabe. E nos Evangelhos também tem outro texto que diz que vai ser, acho que nos Evangelhos ou Coríntios, num piscar, num abrir e fechar de olhos. Gente, olha só. Quando a gente pisca, já foi. Então, não vai dar tempo se nós deixarmos para a última hora. Nós, como Igreja do Senhor. Nós temos um outro exemplo na palavra, que é a parábola das 10 virgens, 10 que foram prudentes, levaram azeite, estavam prontas, aguardando o noivo. E 10 imprudentes, que esqueceram, do azeite de reserva. E aí foram buscar, só que nesse meio tempo o noivo veio, o noivo chegou. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos repetir. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, a gente
gente está aqui, eu estou falando com vocês, a gente está aqui em culto, e fosse agora, nós estaríamos preparados? É para cada um de nós meditarmos nisso. E a própria palavra, quando a gente lê, vem esse alerta. Vocês podem ver aqui que nesse texto, com as 7 versículos, quantas vezes veio a palavra vigiai. Então, não foi à toa. Nada é por acaso, né? Na palavra, nada é por acaso com as coisas espirituais. Se Jesus usou aqui essa palavra, e veio muitas vezes aqui a palavra vigiai, é porque nós corremos o risco daquela história, né? Que eu fiz essa comparação do nosso cotidiano, né? A gente tem até um propósito, a gente quer, mas no meio do caminho a gente desvia o foco. Só que na nossa vida espiritual a gente tem que estar muito atentos, principalmente no tempo que a igreja hoje, nós igrejas, estamos vivendo. No versículo 32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E o 33, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Como nós lemos aqui, né, o texto diz, o dia e a hora, só o Pai. Por isso, a importância de nós estarmos vigilantes. Não dá para dormir, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Se já não dava antes, Jesus já deixou essa palavra aqui lá na época que ele estava aqui ainda, imagina hoje, que nós estamos muito mais próximos da sua segunda vinda. Então, é importante a questão da vigilância. E nós temos que ter essa prontidão espiritual. Por quê? Exatamente está aqui no versículo, já respondeu. Porque a qualquer tempo. Aqui quando fala da meia-noite, do amanhecer, antes do galo cantar, porque são as vigílias, né? Da noite. Então, a qualquer momento, o Senhor volta. E o verso 33 diz: estejam de sobreaviso e vigiem. Essa palavra sobreaviso, no original, eu anotei aqui, é olhar atentamente, prestar atenção, ter os olhos abertos, compreender ou examinar. Ou seja, considerar tudo que está acontecendo para não cair no engano deste mundo. Então, a gente tem que estar atento a tudo. Ao que está ao nosso redor, às notícias, o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque são sinais, são as estações, né? Nós não temos o dia certinho, a hora certinha. Mas vamos olhar para as profecias de Jesus. O que já se cumpriu? O que está para se cumprir ainda? A palavra vai nos dando, né? Indícios, né? À medida que nós vamos caminhando aí. Então, esse sobreaviso aí é exatamente isso. Vamos considerar o que não podemos estar alienados nesse mundo. Não cabe para nós, como igreja. Então, aqui também, sobreaviso, né? Estejam de sobreaviso e vigiem. Estejam atentos ao que está acontecendo. E vigiem. A vigilância, ela não é uma coisa passiva. Ela é ativa. Né? A gente, de repente, fala em vigilância, vem a ideia, né, de uma pessoa, né, que está né, vigiando, um vigia, né, de uma vai ficar em pé lá, a gente pensa assim, tipo um soldado, né, que vai estar parado e só ligado. Há mais ações, não é só isso. E continuando aqui, os versos 34 a 36, tem algumas coisas para a gente comentar. Vamos ler aí o 34 a 36 novamente.
é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Jesus aqui, ele usa uma parábola também, de um homem que deixa a sua casa e vai viajar, vai para um país. Não é isso? Mas ele deixa os seus servos com responsabilidades. E ordena ao porteiro que vigie. Que esteja atento, que esteja de prontidão. Por quê, gente? Porque quando o dono chegar, ele não falou que ele foi para o país, mas ele não falou a hora que vem, o dia que vem, o mês que vem. Ele saiu e está para voltar a qualquer momento. Então, deixou responsabilidade com os servos e ordenou ao porteiro que vigie. E Jesus faz uma analogia aqui. Nós podemos dizer que a figura desse homem que sai da sua casa representa Jesus. Jesus estava aqui com a sua igreja, não é isso? Mas ele foi assunto aos céus. E vai ter a segunda vinda dele, né? Quando ele vai buscar a sua igreja novamente. E os servos são quem? Somos nós, os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus. E nós temos o que então? Nossas tarefas e responsabilidades como os discípulos do Senhor. Discípulo é quem? Quem segue o Mestre. Nós temos que aprender com o Senhor. E para isso nós temos que ter intimidade com Ele. E aí a gente pode, ir aprofundando. Então, nós temos responsabilidade. A Simone falou agora há pouco, que a gente foi fazer uma visita e tudo. E tudo nós temos que estar preparados. Alguém que vá abordar a gente na rua com um problema, ou pedindo um conselho, ou mesmo numa conversa despretensiosa, mas que de repente você pega ali, você vê a oportunidade de estar falando do Senhor. São responsabilidades que nós temos. São coisas simples, mas não deixam de ser como discípulos do Senhor. A igreja não está aqui à toa. Nós temos responsabilidades aqui. Pregar a palavra. Então, os servos somos nós, os discípulos. O porteiro, nós podemos dizer que é o líder. Mas atenção para uma coisa aqui, irmãos. Vocês podem dizer assim, porque lá no verso 34 está assim. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Aí vocês podem falar, poxa, Helena, mas então a vigilância é só para os líderes. Porque está aqui, Deus que falou. Não pensem nisso, irmãos. Por quê? Olha o verso 37. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigiem. Todos nós devemos ser vigilantes enquanto estamos aqui. Amém? É o que eu falei, a vigilância ela não é só você estar de olhos abertos, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo se está acontecendo alguma coisa, se não está. Não é isso. A vigilância, ela é ativa e ela é responsável. Como nós vimos aqui, o Senhor deu a cada um a sua obrigação. Jesus confiou responsabilidades a cada um de nós. Não é apenas para líderes. O Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo ele distribui os dons.
A cada um ele dá como lhe apraz. Mas todos nós, todos que estamos aqui, pelo menos um dom a gente tem. Uns podem ter até mais, 2, 3, 5, isso aí é o Espírito Santo que sabe com cada um. Mas ninguém pode dizer assim, eu não sei o que eu posso fazer para a igreja, não sei o que... Todos nós temos pelo menos um dom. E quando Deus dá esse dom, quando o Espírito Santo nos capacita, não é para ele, que beleza, eu tenho dom X. Que bom, vou guardar. Tá igual a parábola do talento, né? Que aquele homem enterrou o talento. Um deu 5, outro deu 3, aquele que teve muito guardou, ficou com medo. Não podemos fazer isso. Quando Macuco ficou com a responsabilidade, né, de dirigir o culto hoje, a gente conversando lá na nossa reunião de oração, automaticamente a gente fez o quê? Silma, você dirige o louvor? Né? Cláudio, você... Por quê? Desde que eu conheço a figura aqui, canta. Né? Participou de coral, participou de conjunto. Então, a gente faz, é um dom que Deus deu. Não é isso? É um dom que Deus deu. Cláudia, né? Então, eu falei, Cláudia, você faz a abertura, então, porque Cláudia também ali. Não foge, né, a Cláudia? Está ali, firme e forte. Gosta de estar pregando, está levando a palavra. Então, todos nós, irmãos. Né? Todos nós aqui, cada um de nós, a gente fala assim, eu não sei o dom que Deus me deu. Tem. Procura porque tem. Porque pelo menos um tem. Mas por quê? Nós temos as responsabilidades como igreja do Senhor, como discípulo de Jesus. Então não tem como a gente se esconder, ser omisso. Porque é Deus que vai fazer, não somos nós. Não somos nós. Então, a gente tem que se colocando nas mãos do Senhor. Nas mãos do Espírito Santo. Né? E deixa que ele vai dirigir, ele vai fazer. Ele nos conhece. Ele vai saber como nos usar, como trabalhar com a gente. Então, como eu disse, o Espírito Santo, ele que distribui os dons. Então, nós, como servos do Senhor, nós temos responsabilidades como igreja. Nesse tempo, então, como temos, irmãos? Como temos? Nós temos que ter preocupação de dar um bom testemunho. Não é por causa para ele sair bem na fita, não. É o Evangelho. É o Evangelho. Então, tudo isso está dentro dessas responsabilidades também. Testemunho, crescer na palavra, conhecer a palavra. Amém? Então, no texto que nós lemos, a gente viu aqui a ênfase que Jesus deu nesse texto sobre a vigilância. Ele falou várias vezes, vários versículos, né? Vigiai. Por quê? Porque há perigo de nós sermos encontrados sonolentos, dormindo, distraídos. A palavra diz que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, né? Ou o que é isso? O que quer dizer isso? Fazer de qualquer maneira, eu vou, faço, mas superficialmente, sem compromisso. Então, o tempo que nós vivemos, ele é perigoso. Porque há uma negligência hoje no nosso meio. O comodismo espiritual, ele está forte, que muitos estão sonolentos, outros estão dormindo mesmo, sono profundo. A gente vive dias de apostasia, nós estamos vivendo isso. Ensinos distorcidos, evangelho sem cruz. Não é evangelho. Igrejas onde os púlpitos viraram palco de animação. É mentira? É verdade. Porque tem que atrair, né? Tem que motivar. Se nós não viermos nos reunir motivados pela palavra,
lógico, por estar em comunhão com os irmãos, mas motivados pela palavra, não adianta. Por isso, o que aconteceu na época da pandemia? O pós-pandemia? As igrejas esvaziaram. Por quê? Você tem que estar sempre com motivação, sempre dando um tapinha nas costas, motivação, para manter o povo sem ilusão. Fazer concurso, não sei o que, na escola dominical. Eu estava vendo uma... Foi a pastora Naira falando muito de ouvi-la. E ela é muito ligada a essa questão de escatologia. Eu gosto de escatologia. E ela estava falando, né? Ela recebia muitos convites para pregar nas igrejas falando sobre escatologia. Hoje quase não tem chamados aqui no Brasil para isso. E ela falou, a escola dominical está vazia. As pessoas não querem palavra. E eu vi um outro pastor falando, na hora do louvor, a igreja está cheia. Termina o louvor, as próprias pessoas que participam do louvor, muitos deles vão para lá de fora para bater papo. Estou na igreja, fui na igreja. Então nós temos que ter cuidado. Porque, como eu disse, não se fala mais de pecado em muitas igrejas, em muitos cultos. Não exorta, não ensina, não fala da segunda vinda de Cristo. É pregar mensagens coach, né? Para massagear o ego, para o pessoal sair bem no final do culto. Não tem palavra que confronta mais. Nós precisamos ser confrontados. A gente só cresce assim, só aprende assim. Só assim. Então, um outro perigo que nós temos que ter é estarmos vigilantes. Por quê? Por um lado, é ótimo, porque a questão da internet, das mensagens online, nós mesmos temos. É muito bom, porque acho que é a oportunidade de muitos ouvirem. Teve um podcast aí há um tempo, deve ter uns 2 anos que a pastora participou. Lembra? Estava a pastora Nazaré, a pastora Carol, tinha uma outra pastora, não me lembro agora. E eu vi nos comentários que uma das pessoas que fez o comentário disse que se converteu com a palavra da pastora. Então, é útil a palavra. Mas, o que nós temos que ter cuidado hoje? Nós temos que conhecer a palavra para a gente não cair no engano. Porque já estão falando que a segunda volta de Jesus não é literal. Pastores estão pregando isso. Então, nós temos que conhecer a palavra. É ótimo, é bênção, é muito bom a gente estar aqui com os irmãos, cultuando, ouvindo a palavra que está sendo ministrada aos domingos, as reuniões, meio de semana, as células. Não estou falando que não seja, pelo amor de Deus, não é isso. É bênção, é ótimo. Mas nós temos que ter a nossa meditação diária, o nosso a sós com Deus. Buscar a palavra. Ah, mas a minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Deus não olha a quantidade, Ele olha a qualidade. Você não pode estar 1 hora ali com o Senhor, mas se tiver meia hora com o Senhor, está somando, está ganhando. Então nós temos que conhecer, porque há muitos enganos hoje. Como é uma bênção, porque a palavra está sendo divulgada, eu acho que isso vai contribuir para acelerar, porque a volta de Jesus se dará antes, vai ter o quê? O evangelho vai ser pregado, né? A todas as nações. Eu acho que a questão da mídia, ela vai favorecer isso, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que ter cuidado, cautela, vigilância, para a gente não ir ouvindo tudo e guardando tudo. Vamos ser como os crentes bereanos, né? Que diz a palavra. Vamos lá olhar. Falou, olha para aí, mas isso parece estranho. Então vamos olhar o que diz a palavra. Amém? E falando em redes sociais, é exatamente isso. É essa vigilância que nós temos que ter. Por isso nós precisamos, né, conhecer a palavra, como eu estava falando, né?
nós termos essa intimidade com o Senhor e deixarmos o leitinho espiritual para o alimento sólido da palavra. A gente não pode ficar toda a vida no leitinho. Já a criança ficasse toda a vida tomando leite, ela não ia se desenvolver. Ia ter problemas. Certo? A mesma coisa aqui. Tem um posterzinho aí, né, na mídia, que tem um prato, né, os talheres, e no prato tem uma Bíblia. E pergunta assim, você já se alimentou hoje? E é interessante, porque é exatamente isso. Se a gente ficar sem se alimentar fisicamente, vai dar problema. Né? Vai interferir no nosso físico. A mesma coisa espiritual. Nós temos que alimentar o nosso espírito. A gente alimenta o nosso espírito meditando na palavra. Amém? Portanto, queridos, vamos ser vigilantes. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, aqui diz para nós deixarmos todo o embaraço. Embaraço é tudo que nos impede ou dificulta, no caso aqui, a nossa corrida na fé, a nossa caminhada na fé. Amém? Irmãos, a gente pode trabalhar, estudar, cuidar da família, ter os amigos, usufruir das coisas boas da vida. Não é proibido, não é pecado isso. Momento de lazer, nada disso é proibido. Mas a gente não pode permitir que nenhuma área, que nenhuma situação ou ninguém faça com que a gente perca o foco na nossa vida espiritual, porque isso é imprescindível. O nosso relacionamento com o Senhor. É lícito isso aqui. Né? Nós estamos aqui como cidadãos aqui ainda nesse planeta. Deus abençoa o nosso trabalho, abençoa a família, os estudos, o lazer. Sim. Nada disso é proibido. Participarmos, né? Irmos a uma festa com um irmão. Nada disso é proibido. Aliás, é muito bom. Mas a gente tem que ter cuidado para que as coisas, né, não nos roubem o nosso tempo. E aí a gente chega no final do dia e fala, poxa, mas eu não tive tempo nem de orar hoje, nem de ler a palavra. O sistema já suga, gente. Não é assim? Então, irmãos, façamos planos. Podemos estabelecer prioridades enquanto nós estamos aqui, nessa terra. Mas jamais, irmãos, vamos deixar que essas coisas se tornem embaraço, né, para a nossa caminhada com Cristo. E faça com que a gente deixe de ser aquele servo vigilante. Vigilante em tudo. Certo? Porque isso aí, irmãos, é um estilo de vida. É um estilo de vida. A gente não tem que criar um personagem, né? Eu sou aqui, isso aqui na igreja, amanhã no meu trabalho eu sou isso. Não. É algo natural que vai fluir. E isso aí vai ser o quê? Um estilo de vida. Vamos ser a mesma pessoa, o mesmo crente, servo de Deus em qualquer lugar. No meio de crentes, de não crentes, igual. E na torre de vigia. Amém? O verso 37, tá. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem.
Jesus concluiu esse capítulo com essa exortação. Ela é simples, ela é direta e ela é urgente. Porém, digo a vocês. O que, porém, digo a vocês? Digo a todos. Vigiem. E para a gente finalizar, nós vamos ler 2 Pedro 3, de 11 a 18. Nós vamos concluir aqui. A gente vai ver que vigiar é muito mais que nós observarmos com os olhos, né? Tem que ser uma postura espiritual. Nesse texto, o apóstolo Pedro, ele mostra como nós devemos esperar o Senhor. Se vamos ser vigilantes, eu disse que a vigilância ela não é passiva, ela é ativa. De que maneira nós esperamos? Sendo vigilantes. Como que nós vamos ser vigilantes? Amém? Podemos ler? Nós vamos explorar alguns pontos aqui. Amém? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam levados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Esse capítulo 3, né? Ele fala da segunda vinda de Cristo. Depois os irmãos chegando em casa, dê uma lidinha, né, em toda a passagem, em todo o capítulo. E aqui também é um capítulo que fala sobre a vigilância, né? Porque ele fala como os crentes devem se preparar. E estar vigilante exige preparo. Né? Não é de qualquer forma. E de forma resumida, a gente pode ver aqui que nos versículos 3 a 7, Pedro, só para te entrar no contexto, né? De 11 a 18, Pedro ele fala da incredulidade dos que zombam da promessa. Tem muitos que falam, né? Vocês já ouviram? Eu já ouvi. Sempre a Bíblia fala que Jesus vai voltar, mas ele não voltou. Né? Então tem aqueles que ainda levam isso. E outros que vão para falar que isso aí não é literal, segundo a Bíblia de Jesus. No verso 9, aqui Pedro fala da longanimidade de Deus. Né? Que Deus não está atrasando a sua promessa. Mas Deus está dando oportunidade para que mais pessoas se arrependam. É o amor dele pela humanidade, por nós. É a longanimidade dele. Deus tem um tempo certo. Então ele não está atrasado. Mas é por amor
que ele ainda está aí estendendo aí para que mais pessoas venham a conhecer, venham a se converter aí. E nos versos de 11 a 18, a gente vai ver um chamado à preparação espiritual. Então, nessa passagem que nós lemos, Pedro destaca a importância de viver uma vida, o quê? Uma vida santa e piedosa, em preparação para o dia do Senhor. E também ele reforça a importância da gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O texto, ele adverte contra a deturpação da fé e incentiva-nos à firmeza e maturidade espiritual. Quando Pedro fala, uma vez que tudo será assim desfeito, no verso 11, ele começa no verso 11 assim, né? Uma vez que tudo será assim desfeito. De que Pedro está se referindo? Ao que ele acabou de escrever nos versículos anteriores, principalmente o versículo 10, que diz assim, ó, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós sabemos que, na primeira vez, né, Deus destruiu tudo aqui com o dilúvio, com as águas. Mas dessa vez será com fogo. Certo? E Pedro usa essa verdade aqui para quê? Para nos chamar à reflexão. Se tudo isso vai deixar de existir, como que a gente deve viver agora? Como que a gente deve estar vivendo? Porque isso aqui vai passar. Então, ele diz no verso 11, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Devem aqui, ela indica uma obrigação. É uma condição exigida, não imposta por medo, mas por uma consciência espiritual e também resposta ao amor e à graça de Deus. Porque a gente fala assim, você deve fazer isso? Deve. É tipo assim, um conceito, se deve, né? Faz. Não. Essa palavra aqui no verso 11, ela indica uma obrigação. Tá? Então, como que nós temos que viver? De maneira santa e piedosa. O que é viver de maneira santa e piedosa? É outra coisa que não se fala nas igrejas hoje, né? Santidade. Parece que você está falando, o que é isso? Gente, a santidade é um processo natural de todo convertido. No dia que a gente aceitou Jesus, a gente não sai pronto dali, igual um pacote bonitinho, embrulhadinho, pronto. Há um processo, o processo que nós chamamos de santificação, que ele vai acontecer, o quê? Durante a nossa caminhada na vida cristã. E à medida que nós vamos nos expondo à palavra, deixando sermos transformados pelo Espírito Santo. Então, vida de santidade. O que é ser santo? Não é o contexto, né? A visão errônea que o mundo tem, né? Mas é ser separado. Nós temos que ser tementes ao Senhor, tementes à palavra, em todos os momentos. Isso é vigilância. Aqui eu estou na igreja, que criatura meiga, hein, amado? Se eu vou para casa, se você conversar com algum familiar, um ente querido, vai dizer, Deus me livre. Nós temos que ter o quê? Um estilo de vida cristão. Na palavra. Nós temos que nos deixar sermos transformados pela palavra. Obedientes à palavra, tementes a Deus. E, obviamente, refletir o caráter de Cristo nas atitudes diárias. Isso aí vai ser
Aí vai ser automático, vai ser um estilo de vida. Se eu conheço a palavra, se eu me põe nas mãos do Senhor, automaticamente, né, vai vir o quê? A hora que a gente der uma escorregadela, não é que a gente é perfeito, não, irmãos. Não estou falando disso, não. Mas a hora que a gente, como diz ainda no popular, né, pisa na bola, o Espírito Santo já dá um puxão de orelha, né? E a gente volta, a gente conserta. Né? Não estou falando de perfeição. Ai de nós, né? Somos humanos, imperfeitos. Se não fosse a graça do Senhor. Então, essa vida santa e piedosa, a piedade, orarmos, nos preocuparmos com os irmãos, com as pessoas de um modo geral. É uma palavra, é um conselho. Então, nós temos que ter uma das coisas, vida santa e piedosa. No verso 14, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esforcem-se. Não é esforço para alcançar a salvação, não, tá? Porque também no nosso meio já tem gente que achando que tem que fazer, tem que se esforçar muito para que Deus reconheça e dê a salvação. Não é isso. Esse esforço aqui não é isso, porque é o dom gratuito de Deus, né? A nossa salvação. Está lá em Efésios. Não é mérito nosso. Nenhum de nós merecemos nada. É a misericórdia e o amor do Senhor por nós. Então, esse esforço-se aqui é aquele que você está empenhado ativamente. Né? É uma dedicação fervorosa. Não é simplesmente um desejo, né? Ali, esforçar. Não. É realmente a gente mergulhar, né? Dessa busca constante. Para quê? Para que a gente tenha, para que Ele nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pedro diz aqui que não devemos esperar passivamente pela volta de Cristo, mas é ter uma vida com propósito. Conhecer e viver a palavra. Porque a palavra também diz que se a gente conhecer a palavra e não praticar, não adianta. Sermos meros ouvintes da palavra não vai levar a nada. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Sermos encontrados sem mácula, sem culpa e em paz, se a gente vai viver a palavra, né? Ter uma vida de oração, testemunhar. Então, sem mácula e sem culpa e em paz é não viver pecando. A Bíblia diz que nós não podemos viver, né, pecando. Pecadores nós somos. Mas na hora que a gente escorrega, né, o próprio Espírito vai no nosso coração, né, dá um puxãozinho de orelha, né? O que a gente tem que fazer? Se arrepender, confessar ao Senhor. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, é que eu volto a frisar aqui. Não estou falando de perfeição. Um super-homem e uma super-mulher. Não. Mas dentro dos nossos erros. Mas a gente não pode estar acostumado com o pecado. E achar que está ótimo. Aí vai para a igreja no domingo, uma capa. Lá fora, outra. A gente procurar ter uma vida íntegra, ter palavra. Então, vida, a gente tem que ter um cuidado. É o cuidado nas pequenas coisas, irmãos. Nas pequenas coisas. Né? Num obrigado que a gente fala com alguém. Né? Numa gentileza. Né? Então, procurar ter essa vida íntegra. E a paz com Deus, se a gente vai ter a paz com Deus, estar em paz com Deus, a gente vai ter paz com o próximo. Paz no ambiente que a gente está. E paz, obviamente, com a gente mesmo. Amém, irmão? Então, mais uma vez eu falando, não estou falando de perfeição. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos,
Mas o que eu estou frisando aqui é uma vida transformada pela graça de Deus. Ou seja, tementes a Deus. Amém? No verso 17, estamos terminando, irmãos. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Aqui nós vemos novamente nesse versículo um chamado à vigilância. Ele diz, para não serem enganados com falsas doutrinas. Então nós temos que estar vigilantes. É aquilo que eu falei há pouco, né? A gente pode até ouvir uma mensagem na internet, ler algum livro. Os livros, eu estava vendo outro dia como está sendo sutil, até na literatura. Essas distorções, né, da palavra. Então, nós temos que ter cuidado, por quê? Porque há um perigo, porque ele diz aqui, para que não caiam da posição segura. Ou seja, não percam a firmeza na fé. Não abandonem a verdade. Não se afastem da comunhão com Deus. Aqui é uma vigilância, estarmos atentos a tudo. Nós temos visto isso hoje, como eu falei aqui. Então, é um tempo de muito cuidado, de muita vigilância mesmo, em todos os sentidos. Porque o diabo, a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele é o pai da mentira, do engano. Então, nós temos que estar sempre alertas, vigilantes. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, com os modismos que vêm dentro das próprias igrejas, modismos teológicos, a fé superficial. Nós temos que sermos vigilantes a tudo isso. E para a gente fechar, no verso 18, nós somos orientados. Tá assim, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, olha como é que Pedro começa aqui esse versículo. Pelo contrário, ou seja, indica uma direção oposta, né, ao descuido espiritual, porque ele falou há pouco. Cuidado, para que vocês não caiam da posição que vocês estavam, da verdade. Então, aqui é um chamado a quê? Ao crescimento. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é viver sob a influência constante do amor de Deus. Amém? Da misericórdia de Deus. É reconhecer que tudo que nós somos ou fazemos não vem da gente. Depende dele. Amém? Tudo. Crescer no conhecimento de Cristo é a gente se aprofundar em intimidade com Ele. E a gente vai se aprofundar na intimidade com Ele como? Na palavra, conhecendo, meditando. Se até hoje usou um termo, né? Ruminando a palavra. Aprender mais sobre quem Ele é, mas não para ficar no intelecto, no cognitivo, mas no nosso espírito, no relacionamento com Ele. Então, em tempos marcados por distrações e modismos, a segurança da fé, ela está em uma caminhada constante. Por isso, nós temos que estar vigilantes. Não é só hoje, ou foi só ontem, ou será só daqui a um mês. Ela é constante, desde o momento que nós acordamos. Certo? Ela tem que estar enraizada na graça de Deus, no conhecimento dele, na intimidade com ele. Amém? Que a nossa vida ela reflita esse crescimento, para que ele seja glorificado agora e por toda a eternidade. Amém? E eu vou fechar aqui voltando ao verso 37. O que, porém, digo a vocês, digo a todos nós, vigiem.
E a pastora, no vídeo de hoje, vocês ouviram, né? Ela disse que nós devemos garantir que a palavra de Deus, ela esteja ativa em nós. Não foi isso? Guardada no nosso coração, né? Proclamada com a nossa boca e aplicada em todas as circunstâncias. O que ela falou hoje reflete. O que é ser vigilante? É isso. Porque a vida cristã, ela não é guiada por sentimentos, porque senão ia ser um caos, né? Porque hoje ele está bem, amanhã está mal, um dia está triste, outro dia está alegre, um dia tem sol, outro dia chove. Mas nós temos que ser guiados pela fé. E a verdadeira vigilância, ela consiste em permanecer firmemente em Jesus. Amém, irmãos?